Vamos imaginar a seguinte cena: um sequestro de altíssimo perfil que para o país. A polícia está completamente no escuro, sem nenhuma pista. E a única esperança vem de uma habilidade que, até hoje, desafia a ciência. Essa é a história, agora que os documentos foram liberados, de como a mente de uma pessoa se tornou a cena do crime mais importante do caso. Olha, e essa não é uma opinião qualquer não. Russell Targ era um dos físicos pioneiros, um dos que estavam à frente da pesquisa secreta do governo americano sobre percepção extrasensorial. Para ele, esse caso que a gente vai analisar agora não é só uma historinha. É uma das provas mais contundentes de que a mente humana pode sim perceber coisas que os nossos olhos simplesmente não conseguem ver. Ok, vamos voltar no tempo. O ano é 1974. A notícia que domina todas as manchetes é o sequestro de Patricia Hearst, a herdeira de um verdadeiro império da mídia. 4 de fevereiro de 1974. Patricia Hearst é levada à força do seu apartamento. Os responsáveis, um grupo radical que se chamava Exército Simbionês de Libertação. O problema é que eles não deixaram um único rastro. Para a polícia, aquilo era o pior cenário possível. A vítima era uma celebridade, a pressão da mídia e do público era gigantesca e nada, nenhuma pista. Era literalmente um beco sem saída. E aí que a história toma um rumo completamente inesperado. Com a investigação tradicional empacada, as autoridades decidiram tomar uma medida desesperada e, claro, altamente secreta. Eles resolveram apelar para uma arma que não estava em nenhum manual da polícia. Essa arma era um homem, Pat Price. Agora, para a gente entender o que vem pela frente, é crucial conhecer um termo, visualização remota. E olha, não estamos falando de adivinhação nem de mágica. Era uma disciplina experimental, séria, que estava sendo pesquisada por cientistas em lugares de peso, como o Stanford Research Institute. A ideia era explorar se a mente humana tinha a capacidade de descrever mentalmente lugares ou eventos à distância, sem usar nenhum dos 5 sentidos. E aqui entra o nosso personagem principal, Pat Price. O que fazia dele uma figura tão especial não era só a sua habilidade, que já era bem documentada. O grande diferencial era que ele tinha sido comissário de polícia. Pensa bem, ele conhecia a lei, ele entendia o ceticismo natural dos detetives, ele falava a língua deles. Isso deu a ele uma credibilidade que, vamos ser sinceros, nenhum outro vidente da época teria. Então vamos para o centro da ação. Imagina a cena. Uma sala na delegacia, com detetives exaustos e, claro, muito céticos. É exatamente ali que essa arma, tão pouco convencional, ia ser colocada à prova, sob a maior pressão imaginável. E o que aconteceu foi chocantemente rápido. Deram pro Price um daqueles álbuns grossos, sabe, com centenas de fotos de suspeitos. Ele foi passando as páginas sem hesitar e, de repente, parou em uma. Apontou e disse: "É esse o líder." Ele tinha identificado Donald DeFreeze. Mas a coisa não parou por aí, não. Logo em seguida, ele simplesmente começou a descrever a localização exata do carro que foi usado na fuga. E prestem atenção na precisão da descrição. Não foi algo vago, do tipo, acho que está perto de uma árvore. Não. Foram detalhes geográficos muito específicos. Uma perua branca, perto de um restaurante, do outro lado da rodovia, em frente a 2 tanques de gás brancos bem grandes. Para aqueles detetives que conheciam a região, aquilo não era só uma descrição clara. Era um lugar real, um lugar que eles conseguiam reconhecer. Bom, uma coisa é ter uma visão impressionante como essa. Outra coisa completamente diferente é essa visão se provar correta no mundo real. E o que aconteceu nos minutos seguintes foi o que transformou o ceticismo daquela sala em puro choque. 10 minutos, é isso mesmo. A gente está falando de uma investigação que já durava semanas sem nenhum avanço. Em apenas 10 minutos, a polícia conseguiu despachar uma viatura para o local exato que o Price descreveu. A rapidez com que eles verificaram a informação foi quase tão impressionante quanto a própria informação em si. E então, a confirmação começou a chegar pelo rádio, ponto por ponto. Primeiro, o carro estava lá, a 24 quilômetros da delegacia. Segundo, o local batia perfeitamente com a descrição. E terceiro, a prova final, dentro do carro eles encontraram cartuchos de balas deflagradas e o calibre desses cartuchos era exatamente o mesmo dos que foram achados na cena do crime. A precisão era simplesmente inegável e irrefutável.
E para que essa história não virasse só um boato, uma lenda dentro da polícia, o Departamento de Polícia de Berkeley fez algo que na época era praticamente inédito. Eles emitiram uma carta oficial de recomendação, um documento agradecendo formalmente pela ajuda do Pat Trace. Pensem no que isso significa. Era a validação oficial, no papel, de um método que era tudo menos oficial. Então, no final das contas, essa história incrível nos deixa com uma pergunta que é quase impossível de ignorar. Se um caso como esse, tão bem documentado, de fato aconteceu, o que mais a gente não sabe sobre o potencial que está escondido na mente humana? O que um evento como esse revela sobre os verdadeiros limites da nossa consciência?